A gente continua falando sobre esse assunto, o temporal inacreditável que a gente viu, a destruição, principalmente na capital mineira. A gente está na ponta da linha com o superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil de Minas Gerais, Major Carlos Eduardo Lopes. Major, qual é a situação especificamente nesse momento, em áreas onde há um risco maior, deslizamento, quedas, pessoas foram retiradas dessas áreas? Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar falando aí com vocês, com os ouvintes da Band News. E realmente na última semana nós tivemos diversas demandas, né, em razão da situação da chuva que assolou o nosso estado. Hoje nós temos aí, né, um registro de mais de 40 mil pessoas desalojadas, mais de 8 mil desabrigadas, isso em diversos municípios do estado de Minas. E nós não falamos somente, né, da região metropolitana, que foi muito afetada, mas também nós falamos, né, de outros municípios distribuídos aí em todo o território mineiro. Nesse momento, né, nós esperamos aí, né, uma trégua das chuvas. Não obstante a isso, nós reconhecemos que nós vivemos o período chuvoso. Historicamente, em Minas Gerais, o período chuvoso ele sempre se inicia, né, nos meses aí de outubro, meados de outubro, ele se estende, né, vira o ano e se estende até março. Então nós já vivíamos esse período, né? Contudo aí nos últimos dias, mais especificamente a partir do dia 24, houve monitorada pela previsão meteorológica, um grande acumulado de chuvas que trouxe, né, de uma maneira bem ampla no estado, algumas situações de desastres, né, como a mídia tem noticiado, tem acompanhado, e sobretudo com relação à elevação, né, dos níveis de água dos rios. Diversos municípios mineiros possuem rios, né, que cortam e que dividem. Você está, por exemplo, na cidade de Raposos, onde a grande parte da cidade fica aí, onde edificações são construídas às margens desse rio, e também, né, diversas ocorrências decorrentes aí de deslizamento de terra, que também trouxeram alguns óbitos. Então esse é o nosso... Oi, pois não. Não, eu tenho uma dúvida com relação ao interior do estado, pensando aqui na região leste de Minas, Vale do Rio Doce. Até atualizando aqui, Barão, lá a cidade de Governador Valadares foi muito afetada pelos temporais, mas não por causa de destruição, mas sim pela cheia do Rio Doce. O rio subiu bastante, atingiu cerca de 50 mil pessoas, direto ou indiretamente, isso é quase 1/5 da população da cidade. Qual que é a situação lá no leste de Minas e como está sendo o trabalho dos senhores junto às prefeituras? Porque Valadares é uma cidade grande, mas a gente tem cidades menores ao longo do Rio Doce, Major. Sim. Normalmente a gente trabalha em dar suporte, né? A Defesa Civil Estadual ela tem por missão aí dar suporte à Defesa Civil, às Defesas Civis Municipais, tanto em capacitação, apoio técnico, quanto também na questão de atuação em campo, estruturação, né, de metodologias para trabalhar esses desastres. Hoje nós temos uma equipe instalada na cidade de Governador Valadares, justamente por conta desse cenário, né, que se apresenta. Lá realmente a cidade sofre em razão da elevação do nível do rio. Temos, né, notícias de que essa água está diminuindo o seu nível, né, contudo, como ela elevou muito, né, a gente ainda permanece com áreas alagadas, e realmente esse trabalho agora, né, foi junto com a Defesa Civil, era de, primeiro, sempre buscar socorrer vidas. A gente sabe que traz muita destruição, como aconteceu em Belo Horizonte, as pessoas ficam preocupadas, né, com as suas casas que estão alagadas, com seus veículos que podem ser arrastados, mas a Defesa Civil, nesse primeiro momento, de forma mais racional, ela preocupa com as vidas. Então, nós iniciamos sempre nossas ações buscando resguardar a integridade das pessoas, então retirar dessas áreas de risco, no caso de Valadares, né, áreas de inundação, uma vez que o rio transbordou, e levá-las para locais seguros. Após isso, se inicia um trabalho, né, de assistência a essas pessoas e de reconstrução da cidade. Major Lopes, aqui é o Felipe Bueno, muito bom dia, prazer falar com o senhor. Uma pergunta, falando de modo geral das cidades atingidas por essas fortes chuvas, o senhor lembrou bem que a gente está na estação chuvosa, começa sempre em outubro, coisa e tal, vai até março. E falando sobre Belo Horizonte, mas também as outras cidades atingidas, minha pergunta tem duas partes.
se existe um mapeamento da quantidade de pessoas, e esse mapeamento é atualizado de tempos em tempos, pessoas que ocupam áreas de risco, se são 100, se são 1.000, se são 10 mil pessoas ou mais. E se sim, se esse mapeamento é usado, e se também há suporte legal da autoridade para retirar essas pessoas de áreas de risco. Eu pergunto, hoje, como o senhor falou, né, a prioridade é salvar vidas, evitar que novas tragédias aconteçam, mas fica sempre a pergunta, será que essas tragédias que já aconteceram em outros estados, em outros pontos do país, isso tinha que ter acontecido, essas 55 mortes teriam que ter acontecido mesmo, não teria como evitar nenhuma dessas 55 mortes com inteligência, com trabalho organizado, articulado de todas as entidades do Estado de Minas Gerais? Sim, Felipe, esse é um grande desafio que nós enfrentamos. Nós não queremos aqui fugir a nenhuma responsabilidade, nós sabemos que os órgãos públicos, né, que a nossa legislação, que as políticas públicas precisam ser adequadas, devidamente adequadas. Esse número, né, com certeza, ele poderia ter sido reduzido. Eu falo reduzido, né, logicamente sempre com o objetivo de chegar a zero. Contudo, os desastres naturais, eles vêm e podem pegar realmente, né, alguém de surpresa. Mas a grande maioria dos óbitos, eles poderiam ter sido evitados, né, sendo que dentro de ações preventivas, planos estruturais, se eles tivessem sido feitos, né, de forma adequada, políticas públicas implementadas de forma a fazer esses devidos diagnósticos, que eles já são conhecidos. Você citou bem aqui, né? Nós temos diversas residências que estão instaladas em áreas de risco. Se houvesse um rigor maior em retirar essas pessoas, né, em criar programas e políticas públicas para desocupar essas áreas, porque na verdade o que tem acontecido é isso, né? As residências estão em locais inadequados, e aqui eu vou citar, por exemplo, margem de rios. Elas deveriam ter respeitado esse espaço que é da natureza, a própria impermeabilização dos solos. Mais cedo aqui eu escutei vocês falando, né, sobre os estragos em Belo Horizonte, e na verdade foram córregos e rios, né, que foram tapados, e aí, consequentemente, é o caminho natural das águas. A gente procurou um espaço que, na verdade, deveria ter sido respeitado, que era um espaço da natureza. E também a ocupação irregular, né, em áreas de encostas. Então, fica aí para nós, né, esse desafio para os gestores públicos, também, né, talvez em pequena parcela, mas também para a comunidade, de evitar. A gente tem alguns problemas de retorno de pessoas para áreas de risco, que infelizmente, né, com a justificativa de não ter, às vezes, outros locais, devido à condição socioeconômica, elas assumem esse risco, né, e retornam. Nós tivemos óbitos nesse caso, onde o poder público já havia interferido, os órgãos de segurança, retirando pessoas, e infelizmente elas voltaram. E tem onde ir, para onde ir depois, Major? Tem para onde ser levado? As pessoas têm lugares onde ficar? A Defesa Civil, né, apoiando os municípios, ela trabalha num primeiro momento, com a questão dos abrigos. Né? Até é bom a gente definir, né, e o ouvinte saiba identificar o que são esses conceitos. Quando nós falamos em desalojados, e hoje nós temos aí mais de 40 mil desalojados, logicamente, né, acreditamos que com a estabilização do tempo, essas pessoas consigam retornar para suas casas, mas desalojada é aquela que precisou, naquele momento, sair de sua casa. Ela não ocupa mais a sua residência, porque ela foi de alguma forma afetada, ela foi para a casa de parentes ou para um outro imóvel, se ela possuir. Os desabrigados são aquelas que precisaram sair e precisaram ser acolhidas pelo poder público. Esse é o nosso cenário, né, de pessoas desalojadas, desabrigadas. Nesse momento, o poder público sempre disponibiliza abrigos para essas pessoas. Muitos municípios avançam disponibilizando, né, bolsas aluguéis. Realmente, assim, logicamente, quando esse município tem condições e dispõe desse recurso. É outra alternativa. Major, os especialistas falam, né, nas chuvas mais intensas dos últimos tempos, e que daqui para frente a realidade deve ser essa. Falam da necessidade dessa reformulação de políticas públicas, reorganização urbana para evitar novas tragédias. Como o senhor disse, né, observação dos leitos dos rios, remoção de famílias das casas em locais onde os alagamentos são frequentes. E aí, reforçando um pouco a pergunta do Felipe Bueno, existe um mapeamento que traga o número de famílias, o número de pessoas que devem ser removidas do Estado, e um estudo, né, que possa ser iniciado nesse sentido, e as ações efetivas? Quanto tempo se leva para desenvolver uma ação grande como essa num Estado enorme, né, como Minas Gerais? Sim, o grande desafio que a
a Defesa Civil de Minas Gerais tem nesse momento é justamente de poder, né, acompanhar e verificar uma devida estrutura de defesa civil dos municípios. Essa função ela tem sido, como que eu posso dizer, desprestigiada, né, ao longo do tempo, porque, na verdade, ela deveria fazer parte dos seus quadros ali, dentro do seu secretariado, e a figura do coordenador de defesa civil municipal, ela é importantíssima porque compete a ele, né, logicamente articulado com as demais secretarias, com o chefe do município, identificar essas áreas de risco e após identificar essas áreas de risco, né, logicamente cadastrando e catalogando as pessoas que estão nessa área, estabelecer os devidos planos de contingência. Isso eu falo para uma resposta e isso eu falo também para uma prevenção como a própria retirada dessas pessoas. Infelizmente, o que nós temos verificado é que em diversos deslocamentos da Defesa Civil Estadual, muitas vezes, né, para prestar aí socorro e auxílio em desastres, uma ajuda que deveria ser feita, né, para apoiar, na verdade a gente tem que chegar ali e estruturar todo um sistema que não foi feito no devido tempo. Então, na verdade, a gente tem um grande desafio esse ano, estamos aproximando de anos eleitorais, né, seria importante, né, que os gestores já apresentassem nos seus planos, né, de ação essa prioridade e ao nomear também esses agentes, esses profissionais, que eles não fossem simplesmente pessoas encarregadas de realizar serviços de mão de obra, né? Mas também muito mais, ter uma capacidade de inserção dentro da gestão de políticas do município para que elas possam ser apresentadas e resguardando a população e realmente aí ser feito, né, a gestão do recurso do município para evitar novas tragédias. O problema é seríssimo, não é de hoje e a consequência, infelizmente, é essa que a gente está acompanhando, né? Falta planejamento mesmo. Você confia que não vai chover forte, aposta numa roleta, né? Às vezes chove no Rio, mais forte em São Paulo, agora em 3 estados, Belo Horizonte está sendo a capital mais afetada, né? Ou seja, é uma realidade que você joga muito na roleta da natureza. E não é sempre assim que deveria, aliás, não deveria acontecer assim nunca. Agora, o planejamento ser feito de uma hora para outra também não é tão simples assim. Eu quero agradecer a entrevista com o Major Carlos Eduardo Lopes, superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil em Minas Gerais, o estado mais afetado nesse começo de 2020 pelas consequências da chuva forte. Major, obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor. Bom dia, Barão, Carla, Felipe, obrigado pela atenção e também aos ouvintes da Band News. Um abraço, bom trabalho.